Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo. Esta semana temos connosco também Paulo Graça, advogado e antigo presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados, entre 2007 e 2019. Bem-vindo, Paulo, a esta sessão aqui connosco. O Paulo está aqui porque hoje vamos falar da Lei das Ordens Profissionais, que está a gerar grande contestação nos vários setores das várias ordens profissionais, e que, depois de enviada pelo Parlamento a Belém, foi remetida por Marcelo Rebelo de Sousa para fiscalização do Tribunal Constitucional. De uma forma geral, esta lei altera questões como as condições de acesso às respectivas profissões, introduz estágios profissionais remunerados e cria também uma entidade externa para fiscalizar estes profissionais. Há muitas mais medidas, mas estas têm sido, sobretudo, aquelas que têm sido faladas e contestadas. A nova legislação vai aplicar-se às 20 ordens profissionais existentes no país e que, segundo o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, abrangerá cerca de 430 mil profissionais. Paulo, de forma resumida, porque é que estas mudanças estão a causar tanto mal-estar nas ordens profissionais ou nas profissões que são, de facto, de alguma forma, regulamentadas pelas ordens profissionais? Bem, as 20 ordens profissionais exprimem 20 realidades distintas e temos uma lei que pretende abarcar esta... Temos desde os médicos aos nutricionistas, aos advogados, aos engenheiros, aos economistas. Há aqui um largo leque de profissões, de facto, que está aqui em causa. E há um conjunto muito diferente de acesso às várias profissões que a lei pretende unificar, sendo certo que no que respeita ao estágio, que é, por exemplo, uma das questões mais importantes, e no que respeita, por exemplo, à advocacia, os termos em que a lei pretende regular o estágio são termos que não são termos do agrado da generalidade da classe. Mas já lá vamos à questão dos estágios. Bem. De uma forma geral, há muito que se vem falando da necessidade de introduzir alterações à regulamentação das ordens. Há de facto motivos para criticar a forma como esta alteração à lei foi feita, ou é mais aquela sensação de protecionismo das próprias ordens que não querem ver ser alterado o regime que conheceram e com o qual sempre lidaram, que lhes é mais confortável? Há aqui motivos muito graves na alteração destas leis, e designadamente aqueles que pretendem que os órgãos disciplinares das ordens sejam compostos por pessoas exteriores à profissão e nos quais tenha assento um órgão, um provedor, com poderes muito latos, que vem permitir que, na prática, a disciplina dos profissionais seja decidida por pessoas que nada sabem da profissão. Mas admitia que era necessário rever aqui alguns parâmetros da atual legislação, limar algumas arestas? Admito que sim, mas não este. Porque este supõe uma situação de uma grande gravidade. Imagine, por exemplo, eu, advogado, fazer parte do órgão disciplinar dos médicos e tenho que decidir se um determinado cirurgião fez uma incisão correta ou incorretamente feita. Eu nada sei de medicina, nada sei de prática de medicina e estou a julgar um ato de um profissional relativamente ao qual eu nada sei. Isto pode alterar completamente a vida daquele profissional. Porque se eu, pensando que estou a fazer bem, entendo por bem aplicar-lhe uma sanção que vai levar, por exemplo, a uma suspensão, este profissional vai estar meses sem poder trabalhar. Se eu entender que o devo expulsar, eu posso expulsar um profissional com base num critério meu, que eu julgo estar correto, mas que pode estar tecnicamente incorreto porque eu não domino aquela área. Paulo, já vamos com mais detalhe também aos pormenores dessa legislação. Antes de entrarmos numa discussão mais detalhada das mudanças em si, Miguel, o Miguel também é advogado, como bem sabemos. Pergunto-lhe como é que olha para estas mudanças e se acha que era necessário rever o acesso à profissão, até porque há muitos organismos internacionais, nomeadamente a OCDE, que já tinham alertado para a necessidade de se rever algumas dificuldades e alguns bloqueios que existem na lei atual das ordens profissionais. Eu penso que foi um artigo do Bruno Nogueira que dizia que parece que o mundo deixou de ter preto e branco, só tem preto e branco, deixou de ter o cinzento. E acho que esta questão, que novamente aqui se coloca, é um bocadinho isto é, muitas das vezes o ponto de equilíbrio está no meio. Se tu me disseres que há coisas que estão erradas nesta lei, claramente, e uma delas é aquela que o Paulo agora... Desta lei nova que foi desta agora nova lei, aprovada. desta proposta em relação àquilo que está para ser iniciado, isto choca. E o problema é que isto depois tapa um conjunto de outras coisas que, a meu ver, necessitavam de ser feitas. E o problema é que a conversa fica toda entroncada, porque o Paulo tem razão logo em dois aspectos. As 20 realidades são completamente distintas.
de todas as ordens. E, em particular, o querer colocar as ordens sob uma supervisão de uma entidade que não sabe exatamente a seguir politicamente o que é que vai acontecer, isto causa um desconforto e de uma estranheza total. Isto é, aquilo que me parece que o Partido Socialista quis fazer é ir muito mais além do que aquilo que lhe competia, seja nos acordos, nos acordos que havia com as instâncias internacionais e europeias e coisas que realmente estavam atrasadas. O país é um país que cada um tende a olhar para o seu umbigo. Eu sou muito crítico em relação ao papel que a Ordem tem, porque há muitas outras coisas. A Ordem não tem que deixar-se de estar virada para si própria. A Ordem dos advogados, particularmente aquela que eu conheço melhor, tem que deixar de estar virada para si própria e virar-se um bocadinho mais para fora, para a sociedade. Tem que contribuir para o principal problema da justiça, que é a morosidade. Há muito trabalho para fazer dentro de casa e há coisas para corrigir. Agora, claramente, há dois aspectos, que é colocar a ordem dos advogados, de médicos ou dos engenheiros, juntamente no saco com outras que não têm a mesma realidade, é começar a complicar o que já é complicado. E depois, ainda por cima, querer ter aqui uma mão política a cobrir tudo isto para evitar problemas como, por exemplo, aconteceram com a ordem dos enfermeiros, e vamos ao assunto, é claramente ser mais papista que o Papa. Já vi que hoje vamos ter muito pano para mangas e se calhar até nos vamos esticar aqui um bocadinho no tempo que temos. Paulo, eu vou aqui também ser um bocadinho provocadora, também me cabe a mim esse papel por vezes. A advogada Sofia Sá Pereira, que tem sido uma das vozes mais ativas a contestar este diploma, diz que as ordens profissionais servem o escopo de defender o interesse público de profissionais ou de profissões que não podem ser exercidas ou acedidas como qualquer outra profissão, porque têm especificidades técnicas muito elevadas. Há aqui mesmo uma defesa do interesse público ou uma defesa do corporativismo. O Miguel dizia há pouco que a Ordem tem que deixar de olhar tanto para si e se abrir mais, por exemplo. A Ordem dos Advogados, aliás. Há uma defesa do interesse público e eu explico-lhe porquê. E dos médicos é igual, atenção. Desculpa. E eu explico-lhe porquê. O Estado entendeu por bem que determinado tipo de poderes não deveriam ser exercidos por si próprio e deveriam ser atribuídos a determinadas organizações, designadamente as ordens profissionais. Que poderes são estes? Os poderes de acesso à profissão e os poderes de disciplina da profissão. São poderes que são entendidos como poderes públicos. Isto é, eu só poderei controlar o acesso à profissão se o fizer em termos gerais de interesse público. No caso dos advogados não acontece, mas no caso dos médicos, por exemplo, há uma enorme falta de médicos e muitas vezes fala-se de um bloqueio no acesso à profissão. Quando eu falo do acesso à profissão, falo em atribuir-se uma cédula de advogado, para colocar as coisas de uma forma muito simples. E, portanto, quando o Estado faz isto... Há ordens que, na prática, têm mais poder do que esse. Claro que sim. E esse que é um poder que condiciona toda uma organização de um país. Eu conheço universidades particulares que têm processos de candidatura a faculdades de medicina, e uma que particularmente, a Universidade Católica, que tem todos os meios, e demorou mais de uma década. Existem outras organizações académicas com totais condições para facultar-se cursos de medicina e que a ordem dos médicos, pura e simplesmente, bloqueia. Esse não é um poder das ordens profissionais. As ordens profissionais têm apenas que controlar o acesso à profissão. Isto é, verificar se as pessoas têm as habilitações literárias e a prática mínima para poderem ter uma cédula na mão. Basicamente é isto. E, portanto, isto é um poder de natureza pública. Tal como é um poder de natureza pública é controlar a forma como este exercício é feito. Se eu tiver uma organização a quem me possa queixar de uma má prática de um profissional, eu posso fazer com que esse profissional não venha a exercer mais a profissão ou fique suspenso por algum tempo. E isto é um bem. Isto é algo que é de interesse público, porque se não existir uma ordem profissional que tenha esta incumbência e, portanto, for inteiramente livre o acesso à profissão, eu posso ter um profissional que passa o tempo a prejudicar as pessoas e vai continuar indefinidamente enquanto quiser a fazê-lo, porque não há ninguém que tenha mão nele. Para o Ministério Público, em todo o caso. Mas Miguel, posso falar sobre isto? Pergunto aqui uma questão também, onde é que termina o interesse público e onde é que começa o corporativismo? O problema disto é que, conceptualmente e teoricamente, tudo isto está correto. O problema é quando isto é distorcido na prática e os que já lá estão impedem os novos de chegar. Eu tenho jovens advogados que trabalham comigo com 4 a 5 anos de carreira que são muito melhores do que aqueles que têm 20 e 25. E se calhar há outros para sair na calha que são muito melhores e vão ser muito melhores a prestar o serviço de advogado à comunidade, a todos nós. E esta é um bocadinho, voltamos... Conceptualmente, nada discordo. O ponto de vista é que, na prática, o que tem acontecido tem havido com um conjunto de travões do acesso à profissão que cabe liberar. Cabe deixar que, nomeadamente, não podemos
Porque eu estou há 30 anos na profissão, não me cabe a mim saber se os que vêm atrás são melhores ou piores do que eu. O mercado há de resolver. E isso, sinceramente, é uma parte do problema. Depois, há outras questões que temos que ver, seja as sociedades multidisciplinares, com a qual, sinceramente, não vejo qual é que é o problema. Quem é competente, quem é bom, não tem problema. Agora, se calhar, há outros que eventualmente estão na profissão e que não conseguem vingar-se se não forem protegidos. É isso que cabe corrigir, é isso que cabe eliminar. Paulo, vamos à questão dos estágios remunerados também. Não sei se quer acrescentar antes aqui algum ponto. Não, queria acrescentar, isto está na calha porque os estágios remunerados são maior entrave ao acesso à profissão. E paradoxalmente. Para os melhores, não. Porque os melhores estão sempre salvaguardados. Isto é, quem é que pode pagar um estágio? As grandes sociedades de advogados. E os melhores alunos. Isso significa, claro, significa que entre os milhares de licenciados em Direito que saem todos os anos para o mercado, se calhar ao invés de 1.000 ou 2.000 fazerem o estágio, se calhar passam a fazer 50 ou 60. Mas o custo é assim tão significativo? Não é que é evidente, não é? Estamos a falar de um estágio remunerado, estamos a falar de quanto? Um salário mínimo? Meio salário mínimo? Isto significa que quem acolhe um estagiário, e note que o está a ensinar, e o estagiário pode ser bom ou pode não ser bom, há estagiários que o patrono adora ter porque são excelentes profissionais e, portanto, vão vingar, e há os outros que, enfim, que nós verificamos logo que não vão ter grande caminho na profissão. E o facto das sociedades usarem este instrumento dos estágios para, por vezes, comatar algum tipo de falta de mão de obras para aquelas coisas que são mais chatas e menos, mais trabalhosas ou até que são menores naquilo que é a profissão. Porque se estiverem sempre a entrar estagiários, a verdade é que nunca se resolve a questão de quem faz essas tarefas. Obviamente, é assim, eu não sou contra os estágios pagos, pelo contrário, a questão é saber quem é que os paga. Se o Estado disser os estágios têm que ser pagos e há uma instituição pública que paga os estágios, tudo bem. Se o Estado disser os estágios têm que ser pagos... Isso não acontece em nenhum outro setor. Pois então, isso vai significar que quem acolher estagiário vai ter que lhes pagar e, portanto, as pessoas vão ter a sua liberdade de não acolher estagiários. Tal e qual, essa é que é a questão. Esse é o maior travão. O legislador supostamente quer abrir o mercado e está a fechá-lo com isto. Miguel. O problema não é quantidade, é qualidade. Okay? Isto é, eu acredito que se calhar não vamos ter 1.000 estagiários, 2.000 estagiários, mas os que entrarem é porque têm espaço no mercado, é porque são dignos. E vou dizer mas isto... o que é que se faz àqueles melhores alunos que gastaram 4, 5 anos da sua vida a estudar Direito? Isto é fácil para mim, porque eu tenho a conversa todos os dias ou todas as semanas dentro de casa. Eu tenho 2 filhos alunos de Direito. E eles estão a ser preparados para que, se não forem suficientemente bons, e se não forem suficientemente bons não é do ponto de vista absoluto, é do ponto de vista relativo, é em comparação com os outros. O mercado não os vai reconhecer. E eles vão ter que ir fazer outra coisa qualquer. Portanto, esta conversa é a conversa mais simples. É a conversa que tens a dizer, tu não concorres sozinho, tu tens sempre alguém ao lado e se alguém é melhor do que tu, vai ficar com o teu lugar. E isto, se não fores suficientemente bom, se não te aplicares, se não estudares, se não souberes, não vais ter sucesso. Mas aí temos a questão, por exemplo, das grandes cidades, com o acesso às grandes sociedades de advogados. Voltamos ao papel da ordem. No interior, as maiores dificuldades das sociedades ou dos pequenos escritórios em conseguir não só dos pequenos escritórios, como muitas das vezes o problema, e aí é que é o problema da ordem, é eu achar que a esmagadora maioria destes alunos de Direito que saem estão a ser preparados para serem trabalhadores dependentes. Okay? E isto não é a essência da profissão. A essência da profissão é serem profissionais liberais. E eles, para serem profissionais liberais, têm que ser ensinados a serem empresários, têm que ser ensinados a serem empreendedores. A ordem não ensina, eu tive que aprender à minha custa. Tudo o que eu sei de gestão, de contabilidade... Mas não têm acesso à ordem se não tiverem esse estágio. Mas pronto, é assim, voltamos aos melhores. E o facto de ter um curso, o facto de ter uma licenciatura, não obriga a ninguém a exercer a advocacia. O Paulo discorda, vamos aqui... Eu acho que o Miguel tem aqui uma visão um bocadinho romântica. Isto não é necessariamente para os melhores. Será eventualmente para os melhores e para os que puderem pagar. Porque desta para os que puderem pagar, das empresas. Para os estagiários que puderem pagar. Porque se a lei impõe a obrigação do pagamento... Mas a lei impõe o pagamento pelas entidades patronais. Isto vai abrir o caminho a situações fraudulentas. Por exemplo, eu, advogado, digo, olha, eu não posso ter um estagiário. A não ser que alguém me pague o seu estágio. Olha, eu vou fazer uma avança com o seu pai durante o seu tempo de estágio e, portanto, vou ter um cliente que me vai pagar. E com esse dinheiro eu vou-lhe pagar a si. Este tipo de situações fraudulentas que eu já ouvi
Por aí. Isto tem que ser perseguido. É o tipo de coisas isso que diz esta mais sobre as legislação sociedades de advogados do que propriamente sobre a legislação. Vamos aqui à questão da existência de um órgão disciplinar, como já falámos há pouco, para fiscalizar a atuação dos membros das ordens. Pretende-se que este órgão seja completamente independente, e aqui eu vejo que não há grande divergência. Já percebi que os dois acreditam que uma entidade externa a fiscalizar o trabalho de profissões tão específicas Não é fiscalizar. não... O que aqui se quer colocar, não vamos ter medo das palavras, Tal e é um qual. comissário político nas ordens qual. profissionais. Isto é matéria que decorre da oposição que algumas ordens têm feito ao governo, e muito bem, defendendo os interesses dos seus profissionais, e que têm desagradado profundamente ao poder instituído. E, portanto, nós não podemos aceitar uma situação destas. Nem no Estado Novo isto sucedeu. Este é provavelmente o ponto que arrisca ter aqui, ou não passar no crivo da constitucionalidade do Tribunal Constitucional. Espero bem que não passe, porque isso atenta contra um preceito constitucional que diz que as ordens se estruturam por princípio da democraticidade. Ou seja, os titulares dos seus órgãos têm de ser escolhidos em eleições livres por parte dos seus membros. Se os membros da ordem entenderem por sua livre vontade que querem que haja gente exterior na sua ordem fiscalizá-los, é um problema dos membros da ordem. Agora, o legislador impor isso, não. Miguel, é uma forma de condicionamento das ordens? Isto, para mim, foi aquilo que intoxicou verdadeiramente a essência do diploma. Porque a essência do diploma, em relação àquilo que é o mercado de trabalho, acesso à profissão, à abertura, para mim, sinceramente, é um conjunto de princípios que estão perfeitamente corretos e atuais, independente da posição do Paulo. Esta é a parte que percebe-se claramente que não é o governo, é o Partido Socialista que quer não ter ninguém do outro lado a opor-se. É um tique comum, habitual, e que não deixou de ter a tentação de incluir neste diploma. E aqui partilho completamente da opinião do Paulo, seja na Ordem dos Advogados ou em qualquer outra. Uhum. O Governo comprometeu-se também com Bruxelas que esta lei entraria em vigor até ao quarto trimestre de 2022, de forma a que pudesse ser cumprido um dos objetivos do PRR e que pudesse também ser pago o próximo cheque do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta é uma das medidas que é essencial é que esse pagamento seja feito. Ora, este prazo já foi, de certa forma, ultrapassado. Já foi levantada a questão de uma fiscalização pelo Tribunal Constitucional poder ainda atrasar mais, e isto há quem diga que está a ser usado como um fator de pressão também sobre as ordens para que não se discuta mais este pagamento, para não pôr em causa o PRR e a sua execução. Em primeiro lugar, discute-se se essa imposição existe verdadeiramente ou se isso não é apenas uma mera falácia do governo. Os compromissos existem, eles são públicos e existem, de facto. Admitindo que existem, com toda a certeza, Bruxelas não exige que a lei coloque comissários políticos nas ordens. Toda a outra matéria é matéria que é contestável, mas que não tem problemas de constitucionalidade, penso eu. Esta tem. Porquê é que o governo coloca tudo no mesmo saco? Porque o governo quer fazer passar uma medida inconstitucional e altamente impopular a cavalo nas imposições que terá de cumprir de Bruxelas. O PRR foi aqui decisivo para que se mexesse nesta lei. E passar o ónus para as ordens, junto da sociedade e junto do povo, dizer assim, o dinheiro não chegou por culpa destes senhores. Exatamente. Que só defendem os seus interesses. Mais uma vez, a toxicidade que se trouxe para um processo que devia ser bastante mais transparente e límpido era perfeitamente desnecessário. Tenho quase a certeza, tal e qual como o Paulo está a dizer, que até foi o Executivo que pediu, olha, eu preciso que vocês me pressionem a dizer que não passo o cheque se não acontecer isto. Certeza absoluta. Se não foi assim, foi muito parecido. Expresso ou tacitamente foi o que aconteceu em alguma reunião. Muito bem. Está assim fechado mais um videocast do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Obrigada, Paulo Graça, por ter estado aqui connosco nesta conversa, e obrigada, Luís Miguel Henrique, por também fazer mais uma análise esta semana. Assim que nos acompanha. Até para a semana.